E bora se conectar no nosso programa. Já liguei a minha TV aqui na minha casinha. E você, me conta aí, já pegou seu cafezinho? Porque logo pela manhã nada melhor que um bom cafezinho, um pãozinho com manteiga, não é mesmo? E olha, que hoje nós vamos ter vários conteúdos voltados para a sua saúde, para a sua beleza, para a sua autoestima. Vem chegando, você aí de casa, junto comigo. Já anota aí uma consulta free? O Bom Dia Saúde de hoje. E agora vou falar com o Dr. Caio Nascimento sobre um assunto que eu acho que acomete muito a população também aí, pessoas que têm diabetes, eu acho que de níveis maiores, que também podem perder a visão. É isso mesmo? É isso mesmo. Me conta um pouquinho sobre esse assunto, doutor Caio. Quais são, tipo, os principais tipos, né, da diabetes, principalmente, e como eles afetam a visão? Diabetes é muito importante porque é uma doença de grande prevalência, ou seja, às vezes você conhece alguém que foi afetado pelo diabetes e perdeu a visão por causa disso. Então, é muito importante que se faça o controle glicêmico da maneira correta. Diabetes tipo 1 em pacientes mais jovens, o tipo 2 adquirido, normalmente em pacientes um pouco mais velhos, tem diabetes gestacional. Então, não importa o motivo pelo qual você desenvolveu o diabetes, ele pode afetar a sua visão e te deixar cego de maneira irreversível. Por isso é tão importante o tratamento. E doutor Caio, quando esse estágio, né, se evolui e costuma a começar a comprometer a visão? Quando que ele começa? O diabetes, ele afeta os vasos da retina, porque a retina especificamente tem os vasos menores, eles são pequenininhos. Então, quando fica muito tempo descontrolado o diabetes, ele começa a afetar a visão. Normalmente demora mais de 5 anos de descontrole para gerar uma baixa visual, mas pode aparecer antes disso, dependendo do nível do descontrole. E me fala, quais são os exames principais que essas pessoas diabéticas, né, teriam que fazer regularmente, principalmente na área da oftalmologia, para não ocorrer de perder ou ter problemas de visão? O principal exame é o mapeamento de retina, é o exame de fundo de olho. É um exame simples, você dilata a vista e a gente vê o fundo do olho. É o exame mais lindo da medicina porque a gente vê o corpo humano agindo ao vivo. Então você olha os vasos da retina e vê o que está acontecendo lá. Como o diabetes compromete os vasos, a gente consegue ver se eles estão comprometidos, se tem sangramento, se tem inchaço, e tudo isso diz pra gente, inclusive, se o seu corpo está tendo um controle legal do diabetes ou não. E como que a gente faz o controle glicêmico e a pressão arterial, né, quando influenciam essa questão da saúde ocular em pessoas com diabetes? O mais importante é você ter um médico endocrinologista que te acompanhe. Se você tem um nível de diabetes muito alto, é mais importante ainda que você tenha esse cuidado, porque uma vez que começa a afetar a visão, não para mais. Então a gente tem que tentar controlar o máximo possível para não deixar isso progredir. O Sim. controle é o controle glicêmico, tem que tomar as medicações para o diabetes, mudar a qualidade de vida, mudar o estilo de vida, às vezes fazer mais exercício, comer melhor. Então, ter uma boa alimentação é importante, um acompanhamento com o nutricionista para você comer melhor. É difícil o diabetes, porque às vezes não depende só da gente, é uma doença de difícil controle. Então, às vezes você faz tudo o que tem que fazer e mesmo assim acontece alguma É coisa verdade. com alguém da sua família e você fica Bom. desesperado, o diabetes sobe e aí a visão piora. Então, é por isso que é difícil acompanhar, mas é importante que a gente tenha essa atenção. E me fala uma coisa, além do tratamento médico, doutor Caio, quais as mudanças de estilo de vida que podem ajudar, de repente, essa pessoa a proteger a sua visão? Eu acho que o mais importante é a gente se conscientizar que não dá para deixar para amanhã. Então, eu não estou sentindo nada, eu tenho diabetes, mas isso não me afeta. Isso pode não estar te afetando hoje, mas a gente paga pelas nossas responsabilidades. Então, a gente tem as escolhas agora, isso vai afetar a gente lá no futuro. Então, se você largar a mão agora, depois não tem como voltar atrás. Então, é mais importante que você faça esse controle, por mais que seja chato, diabetes não é uma doença fácil de ser tratada, porque quando você para de tratar, ela descontrola. Então, você tem que se manter sempre ali no tratamento. E isso é o que vai fazer você enxergar bem a vida inteira.
Então, bora sempre procurar a ajuda aí, né, de algum especialista e tratar a sua saúde sempre, né, doutor Caio? É isso mesmo. É isso aí, eu vou ficando por aqui, doutor Caio, muito obrigada. Eu que agradeço a Flávia Lombardi, agradeço a toda a produção do Em Dia. Muito obrigado pela oportunidade e espero vocês aqui sempre. E hoje eu recebo com muita honra doutora Natália Negreiros. E olha que eu vou dizer, esse assunto que ela trouxe é bem polêmico, mas também muito importante, principalmente a nossa população de hoje. Tudo bem, doutora Natália? Tudo bem, Flávia, muito Ai, que obrigada pelo linda! convite. Obrigada Foi você, que honra! extremamente importante viajar e chegar até aqui para estar junto com você e com a sua equipe, Muito para a gente obrigada. poder falar sobre esse tema, né, que é Com muito importante certeza. para a nossa população. Sim, e hoje um dos temas, né, que nós escolhemos direcionar hoje aqui o conteúdo é a dependência química, o tratamento, a questão do apoio emocional, né, e o impacto de tudo isso referente dentro da família, que se acomete com uma doença da família, né? Sim. E a dependência química, doutora Natália, hoje ela é vista por muitas pessoas até mesmo como falta de caráter. E olha só, do ponto de vista, principalmente da psiquiatria, né? Como que essa condição ela vem sendo entendida hoje? É, a gente tem uns paradigmas, né. Aham. Eu costumo dizer assim, eu trabalho muito com internações, seja ela voluntárias e involuntárias, né. Ou até mesmo no setor da psiquiatria, de uma forma onde o dependente químico, né, ou então o usuário, que muitas das vezes a gente chama, ele é visto na nossa sociedade como um mau caráter. Mas a gente tem que entender que ele não é um mau caráter. A gente tem que entender que hoje em dia, isso faz parte de uma doença. Então, o CID-10, que é a categoria onde a gente, forma as doenças, né, a gente tem lá, CID-10 para hipertensão arterial sistêmica, que é o E10, né, diabetes, hipertireoidismo, hipotireoidismo. Então, a dependência química hoje também se tem um CID. Então, o CID-10 dela é 19,2. Então, hoje ela foi criada, né, e assim, eu dou graças a Deus por isso, que hoje a gente pode tratar isso como uma doença cronificada. Então, a gente tem que ter noção, para quem está nos assistindo, que não é falta de caráter, é uma doença letal, né, e que o indivíduo precisa ser tratado para que a gente possa aprofundar melhor o tema. Doutora Natália, você, pelo seu conhecimento, você acha que, como você falou dessa questão da doença, isso vem de infância? Hum. Você acha que tem essa virada de chave de infância até a parte da adolescência, chegando à adulta? O que que pode, fazer virar um fator na vida dessa pessoa, desse usuário, desse dependente químico? Muitos chegam para mim de uma forma, eu pergunto: "Qual foi o início da sua dependência química?". Geralmente, eles são acometidos entre os 10 e 12 anos de idade. Então, e isso muitas das vezes a família não para olhar de fato quem está dentro da sua própria residência. Então, assim, vai também um recado para os familiares, que eles precisam olhar de perto os seus filhos, precisam olhar de perto os seus parentes, seus entes queridos. Por quê? Porque é olhando desde a infância que se começa. E muitos, depois de uma decepção, muitas das vezes uma decepção amorosa, muitas das Uma vezes perda, de uma repente. perda, né? Uma decepção. Ah, o meu casamento terminou, o meu emprego não deu certo, mas umas expectativas que eles teriam e que foram por água abaixo, vamos dizer assim. E aí o que que a gente acaba entrando? A gente acaba entrando no assunto de que eles, muitas das vezes, são de forma, né, na fase da infância mesmo, mas muito na fase adulta, depois que passam por uma decepção, seja ela de qual nível for. Porque às vezes a gente entende, a pessoa é dependente químico, até o álcool é uma droga.
E muitas Sim. pessoas não entendem, às vezes, eu bebo todos os dias, mas não sou dependente. Mas é uma droga. Existe uma diferença entre, né, a dependência química e um alcoólatra, tá? Tá. A dependência química, ela também tem a dependência quando a Do gente álcool. fala dependência química, a gente também coloca o álcool. Sim. Apesar do CID ser diferente, que é F10.2, Muda. Aham. muda o CID, mas ele também Entra. entra, né, no setor também das drogas. Então muitos pacientes falam para mim: "Mas eu não uso drogas, eu só bebo". Mas bebida é uma droga. Sim. Então, assim, por isso existem os grupos de NA e o AA, que o NA são os narcóticos Os anônimos anônimos. e o AA são alcoólatras anônimos, onde Perfeito. são tratados eles ali também, né. Existem vários grupos que a gente pode vir a ser tratados, mas eu acho que de fato a pessoa tem que entender que ela tem uma doença, que a doença é cronificada e que ela precisa ser tratada. O Total. alcoólatra também precisa ser tratado, né, um dependente químico, seja a substância qual for, também tem que ser tratado. Então, enquanto eles não tiverem consciência que isso é uma doença, eles nunca vão Vão se levar tratar. o tratamento a sério. E buscar até mesmo ajuda, né. E me fala uma coisa, quando, por exemplo, a gente sabe que quando uma pessoa adoece pela dependência química, doutora Natália, a família também adoece, Sim, porque estão próximos, né. E como que isso, né, causa um impacto, por exemplo, nesse ambiente familiar, que a gente sabe que interfere, por exemplo, às vezes no tratamento, até mesmo no cuidado da família, o quanto é importante isso? Como que você pode passar essa informação nesse momento? olha, é o que que eu costumo dizer, a família, ela fica doente primeiro e depois o paciente fica doente também. Depois. Por quê? Porque muitas das vezes esse paciente adoeceu a família. Então, por quê? Porque a família, eu costumo dizer nas minhas clínicas, nas minhas palestras, a família ela fica mais doente do que o próprio paciente. Por que que quando ao chegar na minha clínica a gente monta um plano terapêutico individualizado para cada tipo de paciente? Porque a gente tem um paciente, ele nunca vai ser tratado como um outro paciente. Então vão existir 2 planos terapêuticos ou 3 ou 4 para cada indivíduo ali. Então ele vai contar um pouco da história de vida dele, a gente vai montar um plano terapêutico, mas muito das vezes a gente pede para que essa família também esteja presente durante esse momento e esse acompanhamento inteiro. Porque como a família já está adoecida, porque Flávia, pensa só, ela aposta tudo naquele filho. Eu É queria verdade. que meu filho fosse um advogado, um médico, eu queria que meu filho fosse um repórter, eu queria que meu filho, Sim, né, e cria uma ela cria expectativa, uma né. expectativa, ela dá tudo que tem para aquele filho, né, para aquele marido, às vezes aposta tudo no marido, tudo numa relação que vai dar certo, um casamento perfeito, e vem as frustrações, porque o dependente químico não leva isso, né, Não. para eles. É, Então, o dependente químico ele fica sem a falta quando eles perdem tudo pelo uso abusivo das substâncias, eles perdem a dignidade, o caráter, né, e a família muitas das vezes, ela aposta muito nele, só que uma hora ela cansa. E nesse cansar que a família vem pra gente, né, a gente tenta fazer o máximo para levar amor, carinho, dignidade, fé para essa família, né, o de que um acolhimento, né. acolhimento, né, que é principalmente quando a gente chega num setor de triagem, quando eles chegam, a gente acolhe aquela família também e a gente mostra a importância de quanto aquela família está doente e de quanto ela também precisa ser tratada junto ao paciente. É, e dentro disso, acredito eu, né, em estudos que mostram aí até mesmo o cuidado com essa questão, você falando da família, a espiritualidade, Hum, em todo esse processo, né, sim. de forma ampla. E como que isso, essa conexão contribui para essa recuperação desse usuário, desse dependente, doutora Natália? Então, olha, a gente não pode botar um paradigma aqui, né, a gente não pode dizer
que a religião ela caminha junto sim com o tratamento, como caminha o psicólogo, o terapeuta, a equipe multidisciplinar. Perfeito. A gente não pode falar de religião, porque existem muitas religiões. Existe religião evangélico, existe espírita, existe católico. Então, a gente tem que perguntar a esse usuário qual é a crença dele, né? Então, ele em Deus, acredita em Deus, mas qual é a religião dele? Em qual Deus ele acredita? E aí a gente traça também um plano terapêutico e traça também um momento dele estar indo, se for espírita, a um centro, se for na igreja evangélica, né? Se for evangélico, na igreja evangélica, se for na católica, na igreja católica. O que eu quero passar aqui para vocês é que a gente não está falando eh, De de religião. religião, a gente está falando de fé e a gente está falando de espiritualização, de espiritualidade, né? Perfeito. E quando a gente fala sobre espiritualidade, seja ela qual for, eles têm que estar interligados sim no processo. É fundamental para um processo terapêutico e para o indivíduo ficar recuperado. Lembrando, Flávia, que 1 em 1 milhão, tá, fica recuperado da dependência química. E Um 1 em 1 milhão. Estudos de Guideline mostram que 1 em 1 milhão ficam recuperados. E 100%, vamos dizer. 100%. Então, o que que acontece? Eu sempre indico, quando eles saem de um centro terapêutico, de uma clínica de reabilitação, de um centro psicossocial, de um NA, de um AA, enfim, eu sempre explico para eles que eles têm que manter o tratamento deles para a vida toda. Toda. É Então, verdade. isso é de suma importância. Eles não podem em nenhum momento deixar, né, um deslance, assim, deixar uma quedinha, porque eles estão propícios a serem eternos dependentes químicos, né? É um deslize, né, Não tem como. Então, o tratamento é para o resto da da vida. vida. E agora, doutora Natália, para quem está assistindo até mesmo o programa agora, e percebe que de repente existem sinais de dependência química de alguém próximo, qual é o primeiro passo, né, que as pessoas devem buscar uma ajuda ou de que forma elas podem dar esse primeiro passo? O primeiro passo, ele tem que ser observado dentro da residência. Eles dão sinais? Eles não dão sinais. Eles são calados, eles são introspectivos, né, eles têm um embotamento afetivo, que a gente chama. Então, muitas das vezes, quando alguém, uma mãe, um pai, perceber dentro de casa que seu filho está usando qualquer tipo de substância, abordar ele de uma forma acolhedora. Por quê? Porque se for abordar qualquer um deles Uhum. de uma forma que não vai acolher e vai afastar, como rejeição, eles não vão se sentir acolhidos e não vão dizer a verdade a esses seus familiares. E a tendência é piorar. E a tendência é piorar. E quanto mais cedo a gente começa um tratamento para um dependente químico, mais chances a gente tem de manter em recuperação. Não é manter curado, e sim recuperado. Ótimo. E, por exemplo, tem casos, até mesmo, né, doutora Natália, que você vê, mas eu já larguei de mão, Isso, porque eu interno, eu vou lá e às vezes a família não tem condições de manter um isso. tratamento e acaba abrindo mão. O que deve fazer nesses casos? Então, nesses casos, a gente tem os centros psicossociais, né? A família deve procurar o CAPS. Hoje já existe o CAPS-AD, que é voltado para álcool e drogas, né? Aham. Então, procurar sempre uma ajuda, procurar ligar para um psiquiatra, para um psicólogo, levar logo esse familiar, né? Para poder buscar uma ajuda médica, né? Sim, um entendimento, Um né? entendimento Isso. e saber o que está acontecendo com aquele indivíduo, para que a gente possa tentar ainda botar e colocar o indivíduo de uma forma que ele vai ter uma ressocialização. Tá. Então, assim, existem famílias e famílias. Existem famílias que podem manter o tratamento,
né? E isso que mantém ao longo do Isso, decorrer. isso seria o melhor dos mundos, Sim. mas existem famílias que não podem manter o tratamento. Então, quando a família não pode manter o tratamento, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, leva esse tratamento através do CAPS. No CAPS. Então, o CAPS acolhe, muitas vezes tem visitas domiciliares, que são AVDs, que a gente chama, a gente vai até o paciente, a gente faz a visita domiciliar, a gente acompanha de perto essa família, a gente solicita os benefícios que eles têm direito, né, do governo, Sim. para que ele tenha uma melhoria, né, tanto no sistema dele econômico, emocional, para poder que ele, para a gente Continuar a vida. continuar a viver, né, continuar a prosperar de uma forma assim plena, que é o que eu falo para eles, que o que eu desejo para mim, eu desejo para eles também, né. Que legal, gente, eu queria ficar conversando com ela 24 horas, porque eu acredito que tem muito assunto tão importante, e o quanto é importante nós levarmos conteúdos assim para você aí de casa, principalmente nessa fase, igual ela falou, dos 10, iniciais dos 10, adolescência, toda essa parte que acarreta lá no futuro, na fase adulta. Isso aí, Né, doutora Natália? exatamente. Eu É. queria deixar também para você que a gente tem um grupo agora, né, um canal que a gente está montando que é meu, que é um canal chamado Entre Laços e Rupturas, que é um podcast onde eu estou fazendo, e a gente está abordando muito políticas públicas, a gente está Legal. falando muito sobre esporte. É uma coisa interessante que eu tenho para deixar aqui também para te falar, que geralmente nas minhas prescrições médicas eu sempre coloco lá o exercício físico 3 vezes na semana, eu coloco ingesta hídrica de 2 a 3 litros de água por dia. Então, além dos medicamentos, vem descrito abaixo também isso, porque isso é Perfeito. fundamental, porque você organiza a vida do paciente, você coloca ele na disciplina, que é o esporte leva a disciplina. Então, juntos, né, eu costumo dizer que em nenhum lugar a gente chega sozinho. Com A gente, certeza. assim, juntos somos mais fortes. Então, se a gente tiver um grupo de apoio por trás da gente, se a gente tiver uma equipe boa, a gente vai levar amor, a gente vai se recuperar, a Verdade. gente vai se reconstruir, né, e E vai, tornando... acho que até mesmo voltar a unir os propósitos da vida, né? Exatamente. Olha, esse foi meu bate-papo hoje com a doutora Natália Negreiros. Como você está nas redes sociais, doutora? Eu tô lá como DRA.Natália Negreiros. Me sigam, compartilhem. Eu tenho esse ano de 2026 um projeto de uma ONG, onde a gente Legal. vai estar instalando e vai ser muito legal. Eu queria também mandar um beijo especial para o meu padrinho, né, que é o Douglas Manassés. Ele tem uma comunidade terapêutica no Rio de Janeiro. Ele é um papa para mim da dependência química, Que me legal. ajudou muito, né, a construir essa carreira brilhante aí que eu Que tenho e bacana. que a gente ainda tem muito para construir. Agradecer sempre a Deus, né, por Sim, tudo em primeiro lugar. E também agradecer muito, Flávia, que eu tenho esse espacinho ainda para poder falar para você, que muitas pessoas me perguntam: "Doutora, mas por que a senhora, fala muito sobre dependência química? Por que a senhora se especializou no ramo da dependência química, é PhD na dependência química? Você tem algum parente da sua família que foi usuário de drogas, que é usuário?" Não, gente, eu não tenho ninguém na minha família, eu não sou usuária, mas eu tenho uma questão familiar muito importante, que é lá para quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, eu tive um abandono paterno. E esse abandono paterno me tornou a fazer com que, assim, eu trouxesse amor aonde quer que eu passasse e não trouxesse a dor para o outro, Que né? legal. Ver isso de uma maneira que fosse contribuir com outras pessoas, e Sim. por isso eu quis ser médica. Mas mais do que isso, eu perdi, né, um pai, né, paterno, mas Deus me colocou um pai na minha vida, que é o meu pai, que eu chamo, que é o Antônio Carlos. Ele é médico também, ele só não é psiquiatra.
E para muitos ele é meu padrasto, para mim ele sempre vai ser meu pai, um Seu pai. eterno, porque hoje eu tenho 40 anos, Aham. né? E ele começou a cuidar de mim quando eu tinha 8 anos de idade, que a minha mãe casou com ele, né? Então é o E pai é o mesmo, meu né? pai, e assim, eu tenho ele como primeiro Deus, óbvio, e depois ele, porque é ele que me acompanha em tudo, é ele que está sempre presente na Que minha legal. vida, e é ele que me ensinou esse processo de gratidão. Eu Ai, que tenho gratidão a delícia. ele e tenho gratidão pelo meu trabalho, e eu quero levar cada dia mais amor, sabedoria para as pessoas que estão precisando. Ai, gente, que delícia. Ela é uma delícia de pessoa. De ficar conversando, energia maravilhosa. Doutora Natália, muito obrigada. Obrigada a você por tudo. Eu trouxe uma lembrancinha, Ah, que tá? delícia. Não repara. Imagina. É uma lembrancinha que eu trouxe lá do Rio para você. Olha, gente, eu tô chique. Ai, já tá tudo amassadinho Não tem aqui. problema. O que vale é a intenção, Exatamente, o que né? vale é a intenção. Gente, não é isso mesmo? O que Mas vale é a eu pedi intenção. para fazer para você, não Que linda. repara. Obrigada. Deus abençoe. Deixa eu abrir. Vamos ver. Ela pediu para fazer. Então vamos abrir aqui para vocês acompanharem comigo. Olha! Entre laços e rupturas. Doutora Natália Negreiros. Muito bom. Parabéns, viu? Obrigada. Sucesso. Muito Deus obrigada. abençoe Gratidão por grandemente. tudo e que Deus ilumine a sua vida. Amém. Continue com esse Obrigada. programa Obrigada. maravilhoso. E volte sempre, viu? Tu pode deixar. Até mais, gente. Tchau. Olha, eu adoro essas consultas free sempre. Ressaltando que sempre devemos procurar um profissional da saúde para quaisquer sintomas que vocês tenham aí em casa. Seja uma dor de cabeça, não fique se medicando sozinho, viu? Olha só, agora eu vou chamar aquele quadro que nós falamos de sucesso. Vem chegando na trilha do sucesso. E eu recebi ela novamente aqui, diretamente da nossa casinha para a sua casinha. E hoje o tema é bem importante, uma assessoria preventiva. Quando é necessário, quando é importante. Tudo bem, doutora Kelly? Olá, Flávia, tudo bem? Tudo Muito ótimo. obrigada. Melhor agora te recebendo aqui, né? Trazendo sempre assuntos exponenciais para o nosso conhecimento. Doutora Kelly, o que exatamente, por exemplo, é a consultoria jurídica preventiva? E por que ela se tornou tão essencial para quem trabalha com moda, por exemplo, varejo, influência? Eu falo que a preventiva, ela é muito melhor do que você esperar, você ter um problema e ir atrás de um advogado para resolver o seu problema. A Tá. preventiva, você consegue montar o seu negócio já tendo toda a assessoria jurídica para evitar que você tenha lá na frente. Te impede 100% de uma ação trabalhista, por exemplo? Não, Não impede. mas Mas você consegue ter toda uma assessoria mesmo de um advogado. Então você consegue montar tudo para se conforme, prevenir, né? conforme a lei. Então você consegue. É mais barato. Às vezes você fala, eu não vou atrás de advogado, porque advogado é muito caro. Uhum. Quando você procura uma assessoria, isso sai mais barato, que você isso dilui mensalmente e você consegue ter, não só para a área trabalhista, para o civil, para o criminal, enfim, para todas as áreas. Isso sai mais barato para o seu negócio do que Com você manter certeza. e procurar quando você já tem um problema. Porque a gente pensa sempre que nunca vai acontecer com a gente, e geralmente acontece. Todos. Ainda bem, porque é por isso que temos advogados, É, porque temos amém, muitos né? problemas, né? Olha. E me fala uma coisa, e quais são os problemas, por exemplo, mais comuns, né, que poderiam ser evitados, principalmente facilmente, né, se o empreendedor buscasse esse tipo de orientação preventiva, de vez esperar aparecer o famoso problema? Então, a gente fala que a prevenção é o melhor negócio, porque às vezes você espera, mais uma vez, eu acho que na parte trabalhista, quando vem a ação trabalhista, você já tem que pagar normalmente honorários, você às vezes precisa de perícia, o custo é muito maior, Tá. muito maior. Hum. Quando você contrata um advogado para te orientar, para ir junto com você, junto com a parte da contabilidade, você consegue seguir os próprios, como que se fala? Sindicato. A pessoa consegue te orientar em quais sindicatos você precisa
registrar os seus funcionários, eu acho que isso sai muito mais barato. Com certeza, é uma orientação e um suporte, É né? uma orientação e um suporte. Isso é muito importante. E muitas lojas, até mesmo e marcas, né, acreditam que a consultoria preventiva, né, doutora Kelly, é um custo aí, às vezes, não importante, Até um né? influenciador, que hoje o Sim, influenciador ele é é uma uma marca, marca. né, ele precisa. Quando você tem a gente tem alguns influenciadores, eles não querem ser agenciados, porque você tem esse custo. Então eu falo: "Olha, se você não quer ser agenciado, que você tem toda essa estrutura, pelo menos um advogado você precisa Tem que ter, ter. porque a gente consegue te auxiliar para você Questão contratual, o contratual. que que você tem que fazer, o que que você não tem, aplicação de multa, porque eu acho que ainda tanto a moda, o influenciador, eles são muito, é tudo muito, qual que é a palavra? É tudo muito informal. Tá. E essa informalidade custa caro, Sim, porque hoje a gente através das redes sociais, quase que 90% das contratações são feitas hoje via Instagram. Instagram, isso Mas mesmo. você depois, como é que você cobra isso? Ainda que você tenha feito essa aceitação tácita na hora de você cumprir o influenciador ou a loja na hora de contratar, mas você, para o judiciário, a gente precisa do papel ainda. Então, o contrato ainda é muito É muito necessário. É, necessário. precisamos do papel. Então, essa assessoria é importantíssima. E me fala uma coisa, doutora Kelly, no dia a dia, né, de um lojista ou até mesmo criador de conteúdo, que são os influenciadores agora, que sinais mostram, né, que é hora de procurar totalmente essa assessoria jurídica e que esse problema não ocorra, até mesmo não volto que eu me perdi na pergunta, espera. No dia a dia, Vai, então. Espera aí, qual que é a pergunta? Deixa eu ver quais se eu sinais? consigo No reformular. dia a Qual é? dia de um lojista ou criador de conteúdo, que sinais mostram que é hora de procurar uma assessoria jurídica contínua? Antes de agora eu entendi, continua onde eu li? Espera aí, Continua o no dia a quê dia que vai continuar? É a 4, ok, tá? tá. Então agora eu vou fazer falar sério, né, certo, não sério. Contínua, é o A continua gente fez que isso um aqui problema. a gente fez isso aqui subindo na escada, por isso que eu tô falando. Qual Tá. que é que eu não sabia? Vai. No dia a dia, por exemplo, de um lojista ou até mesmo esses criadores de conteúdos, os famosos, né, digital influencer, influenciadores, que sinais que mostram que é a hora mesmo de procurar uma assessoria jurídica contínua antes de um problema maior, antes que o problema maior aconteça? Olha, não quero ser repetitiva, mas a partir do momento que você fala: "Virei um influenciador, porque Hum, quero", ou "Montei uma loja", porque você precisa. precisa até para você, olha, vou escolher um ponto comercial. Se você vai pegar esse ponto já pronto, você vai ter um contrato. Se você vai alugar, você tem um contrato de locação. Tá. Então, a partir do momento, olha, como eu falei já algumas vezes aqui, vou montar uma loja, vou montar uma marca. Então, você precisa de um advogado para fazer essa consultoria para você, para ver se essa marca foi registrada ou não. Depois, vamos alocar o ponto. Preciso de um advogado para fazer essa intermediação, para você fazer o contrato de locação. Então, acho que você precisa, essa assessoria jurídica te dá auxílio para absolutamente tudo, Tudo. desde o início da concepção do negócio até depois, para você fazer um cliente foi na sua loja, quer devolver depois do período que você não é obrigado a trocar, Uhum. então você precisa de um advogado para fazer uma notificação, a pessoa deixou de pagar, uma notificação. Então, acho que essa assessoria full time. Que ótimo, né, gente? E para quem está nos assistindo agora, né, e nunca teve, por exemplo, uma consultoria preventiva, qual é o primeiro passo para que eles possam começar a organizar, juridicamente o negócio de forma simples e também segura, né, doutora Kelly? Você pode procurar, ir atrás de um advogado da sua confiança na sua cidade. Você pode hoje eu só acho que você não deve confiar muito, ainda que seja tudo muito online, nessas ofertas que aparecem Aff, um olha, monte. muito. Vem gente recebendo ofertas no celular para você: "Olha, eu te dou uma assessoria". Não, vá atrás de uma pessoa de sua confiança. Sim. Quero montar um negócio? Vá procurar um contador também, que eu sempre falo, Tem que pôr uma MEI, né, tem que ter precisa, se regularize, porque hoje está tudo muito interligado, então, assim, influenciador digital também precisa prestar conta, precisa emitir nota, então sim, eu acho que você precisa ter uma estrutura hoje. Eu acho que tá tudo, a Receita Federal, enfim, tá todo mundo hoje tudo muito interligado. Então você precisa procurar assim que você, quero vender um bolo, quero vender
quero ser Uma salada no pote. Você precisa, porque você tem responsabilidade civil. Se você vende uma comida, essa comida faz mal para a pessoa. Sim. Então, o tempo inteiro, tudo é negócio. Você Verdade. precisa de uma assessoria. Então, quando você vem nos procurar, a gente consegue te orientar melhor. Olha, vai por esse lado, não vai por esse lado. E o custo não te vale a pena. E de repente o problema que você pode evitar, né, até com a assessoria, lá na frente, de repente, esse problema você pode sair mais caro, Muito mais Né? caro. Muito mais caro. do que você ter um suporte Um aí suporte. de uma pessoa que entende do assunto. Por isso que eu trouxe a doutora Kelly Gonçalves aqui hoje. Obrigada, viu? E Muito até a obrigada. próxima. Até. Um prazer. Obrigada. Olha, que eu vou dizer, esse programa, nós temos um propósito. É sempre estar conectado com você, com a informação real. E agora, gente, chegou aquele momento de você assistir junto com a sua família e, claro, presenciar as melhores gastronomias, não só gastronomia, as melhores dicas no Em Dicas aqui no Em Dia. Voltando de férias hoje e o Em Dicas especial no coração da Moca, estamos aqui no Tag Restaurante. TEG, que significa o que mesmo, Hanna? Tudo em gastronomia. Vou apresentar aqui chefe Hanna Ferragatti, acertei o nome? Acertou. É isso aí, estamos aqui no Tag Restaurante para uma experiência gastronômica diferenciada hoje. E chamar de experiência propriamente dita porque é um menu degustação hoje, não é isso? Exatamente. Eu já dei uma olhada no cardápio aqui e um menu em 5 tempos, não é mesmo, chefe? Exatamente. Ainda com o Plus, dá para você pedir com harmonização com as bebidas, né? Isso mesmo. Temos aqui, primeiramente, uma brusqueta e um suco de tomate, que são as entradinhas, é isso? Isso. A gente pensou todas as etapas do menu. Ela vem com a opção, se você optar pela harmonização, você pode harmonizar com uma bebida. Nem todas são alcoólicas, mas todas foram pensadas para que essa experiência seja o mais completa possível. Esse daqui, por exemplo, é o suco de tomate Exatamente. que não é alcoólico, né? Não é alcoólico, com alecrim. Então a gente começa com a brusqueta, onde a gente faz um molho artesanal aqui na casa. A técnica é confitar os tomates e a gente coloca o parmesão e um brotinho de beterraba aqui em cima. Um sabor bem leve, eu gostei dessa brusqueta aqui. Eu, como um bom italiano, comi com as mãos, é isso mesmo? Pode? Sim, claro, com certeza. E agora? Deliciosa essa brusqueta aqui. E esse prato aqui qual é, chefe? Renan, esse prato é um tartar de salmão ao molho ponzu. Ele é servido com tarê, azeite verde e a gente harmoniza ele com um vinagrete de manga. E aqui como é que se come, chefe? Tudo junto? Isso, você pode comer tudo junto. Pra sentir aqui os sabores, aqui a explosão de sabores, acho que eu diria assim. Exatamente. Nossa, a manga dá um adocicado, né? Delicioso. Esse aqui eu vou colar do cardápio aqui, chefe. É um Gin Brasil Spritz, refresco botânico, combinado vibrantemente cítrico de gin com frescor herbáceo de manjericão. Saúde, chefe. Saúde. Esses drinks, eles são pensados aqui na casa, são drinks autorais, né? Feitos pelo nosso bartender, Henrique Branco. Então, eu pensei o cardápio e ele pensou esses drinks exclusivamente para esse menu. Uma delícia, harmonizando bastante com o prato. Adorei. Partindo agora para a terceira etapa do menu degustação, drink rosé e tonic. Saúde, chefe. Saúde. Eu vi aqui vinho rosé, tônica e também um pouquinho de hibisco. Nossa, diferenciado, leve, gostoso. Esse é meu favorito. Os sabores combinam mesmo, né? E esse prato qual é, chefe? Esse é um risoto de crevete ao salmão, é um risoto de camarão com a postinha de salmão em cima. Aí a gente tem o brotinho de beterraba aqui e o azeite de manjericão. Nossa, E aí, harmoniza bem? delicioso, harmoniza bem e também tem uma pegada mais romântica também, né? Para você que está procurando
um encontro, um date, um pedido de namoro, aqui é o lugar certo no Tag, viu? Então, Renan, aqui a gente tem a quarta etapa do nosso menu. É um filé mignon com a redução do molho de vinho, um purê de batata e os aspargos. Vou experimentar aqui, vou cortar um pedacinho de cada um. Um pedacinho do filé mignon, aí um pedacinho do aspargo. E aí passo o purê aqui, ó. E seja feliz. Nossa. Eu sou muito fã dessa combinação. Carne com purê. E a sangria para acompanhar também, né? Isso. Vou experimentar aqui a sangria. Nossa, harmonizou perfeitamente também. Que delícia. Para finalizar aqui a quinta etapa aqui do menu degustação, temos aqui o drink Passione Carajillo. Acertei o nome? Sim. Que vai aqui café, licor 43 e também umas notas suaves de maracujá. E essa sobremesa aqui, conta pra gente, chefe. Aqui nós temos 2 quenelles de sorvete de doce de leite, calda de chocolate e por cima a gente tem uma farofinha de castanhas. Nossa, que chegou a minha parte, eu adoro um doce aqui, vou experimentar aqui. Eu vou experimentar o drink, que eu amo. Finalizando aqui com um grande estilo, na verdade um verdadeiro passeio, né? Brasilidade, tem aqui um toque francês também, cozinha italiana. Tag Restaurante, vocês têm que experimentar o menu degustação, vale muito a pena. Finalizamos aqui essa degustação deliciosa aqui no Tag Restaurante. Eu tô aqui com o Eduardo, que é o gerente da casa. Um prazer enorme estar com vocês. Muito bom. Explica um pouquinho pro pessoal lá de casa, Eduardo. Aqui vocês têm um sistema aqui, uma implementação de um serviço para empresas. Como é que tá isso daqui? A gente tem esse espaço no piso superior. Funcionamos com um cardápio exclusivo para atender toda essa clientela da Moca, região da Zona Leste, Zona Sul também. Estamos de braços abertos a receber vocês, clientes. Então, tá precisando de fazer um evento, uma festa, até mesmo um encontro dos amigos, da sua empresa, já entre em contato aqui na rede social que eu estou deixando aqui abaixo no GC. Tag Restaurante, faça sua reserva. E já estamos aqui na Baggio Pizzaria e Focacceria. Eu estou aqui com Leandro Klimak, que é o proprietário dessa unidade aqui de Moema. Muito prazer, Leandro. Prazer, prazer. Que bom que vocês vieram aí. Que casa linda, que pizzaria charmosa aqui no coração de Moema. E já temos aqui uma entradinha que é especial, não é mesmo, Leandro? É, a nossa entradinha aqui é a burrata, né? Então tem uma burrata com um molhinho pesto de manjericão, acompanha o crostino. Olha, tá até quebrando aqui, A ó. gente faz aqui a mesma massa da pizza, só que bem fininha daí com tempero. Super leve, né? É bem levinho, tá? Você vai ver que... Olha, bem- e olha o creme aqui da búfala aqui. Olha que coisa linda. Além daqui da burrata, né, que a gente chama, Burrata, né? aham. Tem aqui esse creme de dentro, que é o stracciatella, né, que a gente pode chamar, né? Exatamente. Inclusive tem uma pizza, né? Que vai esse creme também. Que é a pizza stracciatella, né? Que eu já tô sabendo que é a mais vendida aqui da casa, tô certo? A gente colocou, acho que ela no cardápio faz uns 4, 5 meses e parou de vender. Sucesso absoluto, já temos. E esse daqui também é a base de berinjela, é isso? Não, esse é um molho que a gente faz aqui, que é o molho parmegiana. Parmegiana. É um molho de tomate. Então ele fica aí cozinhando por umas 5 ou 6 horas. Ele leva uma peça de carne no meio, né, pra gosto, enfim. Mas ele não tem carne não fica, né? A gente retira depois. Então é um molho de tomate mais espesso. E também temos uma pizza com esse nome, que é a pizza parmegiana, e acompanha o crostino. E para quem quiser também comprar a parte aqui, esse molho vende aqui também. Vendemos também, vem no potinho. E tá certo o jeito que eu fiz, eu já misturei tudo aqui. Cara, tá ótimo. É isso aí, vou experimentar Baggio.
E chegaram aqui 2 pizzas. Aqui, vou falar um negócio pra vocês. Essa daqui leva o nome da casa, Baggio. É uma pizza autoral essa aqui, né? Pizza autoral, aham. O que vai na Baggio, né? A Baggio é molho base, o fungo refogado, mussarela, né? Fungo refogado e o presunto de Parma por cima. Nossa, eu adoro o fungo. O fungo é feito aqui? Feito aqui, aham. Que delícia. E essa daqui é uma stracciatella, né? Isso. O que vai nela? Rúcula, pelo que eu vi, né? Vai rúcula, aí o molho base dela é diferente, é o parmegiano, que é o mesmo daquele molhinho lá que você provou. Aí mussarela de búfala, rúcula, tomate confitado, o creme de stracciatella e pesto de manjericão. Nossa, deu água na boca. Posso me servir aqui? Fica à vontade. Já vou aqui me servir uma dessa daqui, então. Deu água na boca, que eu adoro stracciatella, sou suspeito pra falar. Eu vou te servir uma Baggio, então. Por favor. Fechou? Ó, veio até com... Roubei até um presunto da outra ali, ó. Obrigado. Aqui, um apetite. Olha esse creme aqui, coisa linda. Nossa, que delícia. Eu adoro pizza, é tudo de bom. E agora chegou aquele momento que eu adoro, que é o momento de experimentar um doce, né? Leandro, conta um pouquinho, essa daqui é a pizza de chocolate duplo, é isso? Chocolate misto. Chocolate exatamente. misto. É um pouquinho de chocolate preto, um pouquinho de chocolate branco. Isso, chocolate meio amargo preto e o chocolate branco, ralado, né? Vai um leve camada de mussarela, só pra massa não ficar tão seca, mas é bem pouquinho. Eu vi aqui que ela é um pouco diferente, que o chocolate ele não vem, é proposital, ele vem dessa forma aqui em cima. A intenção, a gente acaba não colocando ele no forno, a gente coloca pós-forno, e como a massa tá quente, ela vai derretendo, né? Então você vai ver que a hora que você morder, ele fica derretido no meio e o granulado ainda permanece por cima. A textura, né? Essa é a ideia, assim. Ficou super diferente, vou te falar, uma das melhores pizzas de chocolate que eu já comi. Vale muito a pena experimentar. Nossa, bom demais. Essa daqui eu vou comer até o final, com certeza. Não é à toa que a Baggio é super premiada, vai passar a premiação dele aí na tela. E para quem quiser achar vocês, onde é que vocês ficam? Essa unidade aqui é de Moema, né? Unidade de Moema, fica na Alameda Jauaperi, 1201, próximo ao Shopping Ibirapuera. Para saber um pouquinho mais, detalhes, pizzas sazonais também, rede social tá aqui abaixo, é Pizzaria Baggio São Paulo. Exatamente. Só seguir, Baggio Pizzaria e Focacceria, vem muito, tá aprovado. Gente, é muito legal esse 100 dicas, né? Mas olha, você que está me assistindo agora, eu vou convidar a você, para vocês nos ajudar a conhecer outros lugares. Você que nos assiste, olha só, vai lá nas nossas redes sociais do Em Dia, já manda no direct um lugar que você gostaria que a nossa equipe fosse conhecer. Combinado? Eu vou ficando por aqui, esse sábado maravilhoso, com muita luz, energia positiva, amor no coração e muito perdão, não é mesmo? Olha, sábado que vem eu estou juntinho com vocês de novo. Um beijo, muito obrigada pela sua audiência. Tchau.